Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, versículos 14 ao 20. Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhe uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora, neste momento, falar com Deus. É o momento da nossa oração. É momento de também ouvir a Deus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos neste momento na Tua presença, de forma reverente, reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas, reconhecendo que Tu és um Deus Criador, que fez todas as coisas, o universo, especialmente, Senhor, o ser humano, a mais sublime criação do Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque o teu sacrifício na cruz do Calvário estabeleceu a comunhão contigo, o acesso ao trono da graça. Obrigado, Senhor, por ter tomado o nosso lugar na cruz, por ter perdoado os nossos pecados e nos ter concedido a vida eterna, o livramento da condenação, em que viveríamos separados de Ti para sempre. Nada podemos fazer, Senhor, sem a Tua presença. Como é bom, Senhor, estar contigo, falar contigo e, muito especialmente, ouvir e praticar os Teus ensinos. Em suma, te obedecer de forma irrestrita, te obedecer, Senhor, tendo a convicção de que esperamos para nós a salvação com vida eterna
no céu. Eu te apresento, Senhor, agora a todos que estão a acompanhar este culto racional. O Senhor sabe as necessidades, os planos postos diante de Ti. Abençoa cada um, Senhor, em todas as áreas de suas respectivas vidas. Que os seus planos, os seus anseios sejam atendidos segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia. É assim, meu Deus, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título Chegou a Hora. Vou repetir, como sempre realizamos, para que podemos fixar o título, a mensagem que vai ser ministrada no dia de hoje. Chegou a hora. Neste texto do sermão, Jesus estava a realizar a última ceia, que aponta para o cumprimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E, por consequência, a salvação da humanidade da condenação eterna. Condenação eterna significa a separação permanente de Deus. Para sempre. Jesus e os discípulos, eles estavam reclinados à mesa para realizar a ceia do Senhor com uma mensagem espiritual de essencial profundidade por meio do pão e do suco da uva, representando, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus, que inauguraria, então, a nova aliança entre Deus e a humanidade. E esta nova aliança para o perdão dos pecados do gênero humano, para o perdão dos pecados da humanidade, para a salvação da humanidade, para a concessão de vida eterna para a humanidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se deles. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus tem a prerrogativa de perdoar os nossos pecados. Somente Jesus é o Cordeiro que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. O tempo de Deus é perfeito. Não temos como refutar de que Jesus chegou atrasado para um determinado momento ou uma determinada ação. Jesus só chega na hora exata para nos socorrer. Portanto, o tempo de Deus, ele é perfeito. Chegou a hora, como diz o título, tema do nosso sermão de hoje. Chegou a hora. E por isso você deve disponibilizar
toda a sua confiança em Deus neste momento. Porque chegou a hora. Isto é, você deve disponibilizar a fé racional em Deus, mesmo que esteja passando por qualquer dificuldade. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E certamente os planos de Deus para a sua vida serão consumados. Como Jesus disse na cruz: Pai, está consumado. Ou seja, o plano de Deus Pai para a salvação da humanidade foi realizada na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus nunca chega atrasado e nunca falha. Portanto, chegou a hora. E que hora é esta? Entrega a tua vida a Jesus. Esta é a hora. Jesus, sinceramente, ele tem um desejo de explicar aos seus discípulos na ceia do Senhor sobre a magnitude do que significaria a sua morte e o estabelecimento da nova aliança divina com a humanidade. Certamente, Jesus estava muito emocionado, pois sabia que iria enfrentar a traição de Judas Iscariotes. Iria enfrentar a prisão, os açoites, a zombaria e a crucificação, que culminaria com a sua morte, para que, neste caso, se cumprisse então as profecias das Escrituras quanto à libertação de Deus em favor da humanidade. E isto por meio do sacrifício do próprio Senhor Jesus na cruz. Na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Preste atenção neste texto. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ou seja, a esperança garantida de vida eterna, de salvação. É Jesus quem dá esta garantia, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus. Os planos de Deus para a sua vida são perfeitos. Chegou a sua hora. Como Jesus disse para Deus, Pai, chegou a hora. Apenas confie a sua vida a Deus. Para você é tempo de redenção e de vitória. Saiba que Deus está nesse momento agindo em sua vida. Mesmo nas provações. Chegou a hora. Entrega a tua vida a Jesus. Não deixe para fazer isso no minuto seguinte. Faça isso hoje, agora, nesse momento. Não há mais tempo a desperdiçar na sua vida. Jesus, ainda nesta ceia, na ceia do Senhor, em que Ele apresentou o cálice com o suco da videira, representando o seu sangue,
e o pão, representando o seu corpo, que seria entregue na cruz. Então Jesus ainda revela aos seus discípulos que em tempo futuro a ceia do Senhor será realizada no reino de Deus, como parte do plano divino para toda a humanidade. Os sofrimentos, a morte, a ressurreição de Jesus estabeleceram a consumação da salvação e da vida eterna aos que creem em Jesus, confirmando então a vitória sobre o pecado e a morte. A cruz de Cristo significou a vitória sobre o pecado e a ressurreição significou a vitória sobre a morte física e espiritual. Para o ser humano, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 15, diz: "O tempo é chegado", dizia ele. "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." É importante saber que em Cristo Jesus temos uma esperança garantida de eternidade. É muito comum, quando vamos realizar a compra, por exemplo, de um eletrodoméstico, ter a garantia de 1 ano, de 2 anos, daquele objeto, que caso sofra algum dano, nós teremos então um objeto restituído ou consertado, ou seja, a garantia. A garantia de Jesus é permanente e não precisa pagar absolutamente nada pela extensão desta garantia. A garantia de Jesus, ela é eterna porque ele deu a sua vida na cruz do Calvário para a nossa salvação. Em Jesus, vou repetir, temos uma esperança garantida da eternidade, isto é, a vida eterna no céu, e que os problemas deste mundo não podem nos embaraçar e nos desviarmos deste alvo. Chegou a hora, como diz o tema do nosso culto racional de hoje. Entrega a tua vida a Jesus. Jesus, ao receber o cálice, ele agradece a Deus Pai por aquele momento crucial para a humanidade. Pois chegou a hora da redenção de todo o gênero humano que estava sob os domínios das trevas malignas. E então ele ratifica o que dissera antes, que aquela era a última ceia a ser realizada na dimensão terrenal e que só a realizaria novamente a ceia do Senhor no advento do reino de Deus em tempo futuro. Ou seja, na consolidação do reino divino, eterno. Isto após o cumprimento do plano salvífico de Deus para a humanidade. E este plano salvífico, ele foi consumado, realizado por meio da cruz de Cristo. Chegou a hora
Entrega a tua vida a Jesus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão a Deus pelo que o Senhor fez por nós, dando a sua própria vida para o perdão de nossos pecados, salvação e vida eterna. É indispensável. Confiar em Deus por meio de uma fé racional independe de qualquer circunstância que venhamos a experimentar, pois isto é agradável a Deus. Não importa o que você esteja a passar, a viver neste momento. O importante é ter uma fé racional. O importante é que é indispensável para você, neste momento, o perdão de seus pecados, a salvação e a vida eterna. Portanto, eu afirmo e reafirmo. Como disse Jesus na ceia do Senhor, chegou a hora. E isso, nesta hora, você vai experienciar a condição de viver com Deus, de viver sob o presidir do Espírito Santo de sua vida. E isto é agradável a Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Na sequência da ceia do Senhor, diz o texto base do sermão de hoje que Jesus toma um pedaço de pão e agradece a Deus aquele momento. E ao partir o pão, ele distribui com os seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este pão, ele guarda o simbolismo do corpo de Jesus, que será crucificado na cruz, para a remissão dos pecados e salvação da condenação eterna de toda a humanidade. Jesus conclama a todos que sempre tragam a lembrança deste ato de redenção como um momento de reflexão, de adoração e de gratidão a Deus. Na sequência, Jesus pega o cálice e diz aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Referindo-se então à instituição de um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. A nova aliança. Pois no Antigo Testamento, o perdão de pecados se dava por meio do sacrifício de animais, que não mudava a consciência do ser humano. Mas com o advento de Cristo, do Filho de Deus, em um Novo Testamento, o perdão de pecados, a salvação da condenação eterna e a concessão de vida plena e eterna se dá pela fé. Chegou a hora de crer em Jesus. E é por meio do sangue de Jesus, e somente por meio do sangue de Jesus, derramado na cruz, que
agora ele substituiu a antiga aliança e possibilita então a qualquer pessoa que crê em Cristo que seja perdoado e reconciliada com Deus. Eu estou sendo repetitivo, mas isto é importante para que você ponha em sua mente que chegou a hora. Chegou a sua hora. É um momento de transformação, de restauração, de mudança na sua vida através de Jesus e somente dele. João capítulo 6, versículos 53 ao 57 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Presta atenção que isso é para todos nós. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim que se alimenta de mim, viverá por minha causa. A ceia do Senhor nos traz a lembrança, o passado do sacrifício de Cristo pela humanidade. E quando Jesus diz que aquele que come da carne dele e bebe do seu sangue tem vida eterna, em que ele vai ressuscitar no último dia, ele não está falando aqui literalmente de comer a carne e beber o sangue. Ele está dizendo aqui que aquele que crê nele, no Filho de Deus, aquele que crê que o sacrifício na cruz do Calvário de Jesus foi para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação, terá a vida eterna. Ele vai ressuscitar. Uma certeza absoluta que nós temos é que nós vamos passar desta dimensão terrena para uma outra dimensão. E a dimensão escolhida em vida por nós depende de nós. A dimensão que nós vamos viver eternamente depende da nossa decisão neste momento. Por isso chegou a hora de você decidir em que dimensão você vai viver. Eu decidi há muitos anos atrás. Há muitos anos. Há pelo menos 30 anos atrás. Eu decidi viver na dimensão eterna no céu com Jesus. Quando de forma sincera entreguei a minha vida a Jesus, crendo no sacrifício dele na cruz do Calvário, por mim e por você. Chegou a hora. A ceia do Senhor, ele nos traz a lembrança do passado e do sacrifício de Cristo pela humanidade, como já mencionei. Mas também nos coloca no presente a esperança garantida,
uma esperança garantida de um futuro de paz, de saúde, de prosperidade. Chegou a hora. Entrega a tua vida a Jesus. Quantas vezes repetir chegou a hora? E isto significa que chegou o momento certo para algo acontecer ou fazer alguma ação. É uma expressão que indica o momento oportuno para realizar algo importante, algo que tem sido aguardado. Quero dizer a você que chegou a sua hora de tomar posse da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Chegou a hora de ver e entrar no reino de Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. E quero terminar com este versículo chave para todo e qualquer ser humano, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora realizar a oração final, encerrando o nosso culto racional. Palavra do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom ouvir a tua palavra. Que regozijo na alma temos no momento em que a tua voz ecoa, chega aos nossos ouvidos, chega ao nosso coração e nos dá o refrigério de estar contigo. Obrigado, nosso Deus, pela mensagem de hoje, que nos dá a condição de percebermos que chegou a hora, que não há momento mais para desperdício em nossa vida, que devemos estar contigo em plena comunhão, ouvindo sempre a tua voz, mas sobretudo, Senhor, obedecendo os teus ensinos, as tuas instruções, as tuas orientações para a nossa vida. Porque o Senhor deseja e quer o melhor para nós. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e colocamos os nossos planos, os nossos projetos diante do Senhor. Ouve, Senhor, as nossas orações e atende aos nossos desejos, às nossas vontades, segundo a tua vontade, que é o referencial supremo para a nossa vida. Ó Deus, retira de nós tudo que não te agrada.
Que nós possamos estar sempre, Senhor, sintonizados, alinhados com os preceitos divinos. Nos abençoe em tudo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.